sobre a proteção de Deus, declaro aberto a Comissão Especial de Inquérito da Arena. Lembrando aos telespectadores, ao público presente, aos membros aqui da mesa e da comissão, que essa sessão de hoje, a reunião da comissão, ela é específica e exclusiva para a oitiva com o secretário Dalton, que foi convocado na última reunião para dar o seu depoimento e, com isso, contribuir que nós possamos escutar e contribuir com as conclusões dessa comissão. Queria só fazer algumas advertências, lembrando ao senhor Dalton, primeiramente, bom dia, obrigado pela presença. Para o seu conhecimento que essa comissão especial de inquérito foi criada para apurar supostas irregularidades ocorridas na contratação e na execução contratual da Arena de Esportes de nossa cidade. Por força da legislação em vigor, as comissões de inquérito gozam das mesmas prerrogativas das autoridades judiciais. Desta forma, o senhor está aqui hoje por deliberação dessa comissão de vereadores, na qualidade de testemunha dos fatos ocorridos, ficando desde já ciente de que não é obrigado a responder às perguntas sobre fatos que não sejam do seu conhecimento. No entanto, fica o senhor alertado de que não poderá mentir para essa comissão, sob pena de arcar com as implicações legais. O senhor está ciente disso? Então, tá bom. O secretário Dalton Ferracioli já respondeu que está ciente, então agora nós iremos já dar início, lembrando aos membros da mesa, a vereadora Dulce Rita, o vereador Carlinhos Chaca, e hoje tem aqui a presença do vereador Robertinho da Padaria também, de que nós iremos primeiro escutar as declarações e depoimento do secretário Dalton Ferracioli, e logo após esse período que ele terá para fazer sua explanação, nós abriremos para as perguntas. Bom dia a todos, bom dia, vereadores. Atendendo à convocação da SEI, vou buscar fazer uma explanação mais objetiva possível e, é claro, estarei à disposição para eventuais dúvidas ou perguntas. Podemos dar início? Não é, então eu vou ter que ficar de costas. Poderia diminuir também um pouco a luz? Eu acho que ficou... Forte foco. Bom, essas daqui são maquetes eletrônicas do projeto, a sua fachada, né, laterais, apenas ilustrativa. Tá ok. Não, sai. Só gostaria de solicitar a direção da TV Câmara, até para ajudar a gente aqui, possa ser transmitido os slides na TV também, não sei se seria possível, porque aí a gente... Isso, aí de frente aqui a gente já enxerga aqui, já dá para você ver por lá. Então. Você passa para lá e a gente enxerga aqui. As primeiras informações são sobre a contratação e a elaboração do projeto. Então, foi aberta uma licitação para a contratação do projeto executivo, né? Essa licitação foi uma tomada de preço, a 028 de 2009. Essa contratação foi feita com base num projeto básico arquitetônico elaborado pela Secretaria de Obras. Nessa elaboração, nós tivemos a arquiteta Ruth Macedo Ota, que foi a que desenvolveu o projeto básico arquitetônico, então que vai basear a contratação de uma empresa para a elaboração do projeto executivo. O projeto executivo é previsto, então, uma série de projetos
complementares, né? Além do projeto, detalhamento do projeto arquitetônico, então também é necessário que se apresente sondagem de terreno, levantamento planialtimétrico, os projetos arquitetônicos que incluem implantação, layout, caixilharia, que são as janelas e portas, elementos de fachada, cobertura, calha, pavimentação externa e paisagismo, estacionamento, portaria e controle, fechamentos, uma maquete eletrônica, o projeto de fundação, isso é o estaqueamento, o projeto estrutural de concreto armado, isso é as estruturas de concreto armado, e projeto estrutural metálica, que é o projeto da cobertura metálica. Além disso, ainda também tem que fazer os projetos elétricos, para-raio, luminotécnica, telefonia, rede de dados, a TV e a parte de alarme, quer dizer, toda a parte de lógica. O projeto das instalações hidráulicas, como reservatórios, sanitários e etc. Projeto de prevenção e combate a incêndio, projeto de abastecimento de gás. Projetos de instalações especiais, tais como a climatização, a parte de ar-condicionado, conforto acústico, isso é extremamente importante, né? Haja visto já uma experiência aqui de São José, onde temos bastante problema de acústica no Teatrão, e o conforto térmico, além do projeto legal, que é o projeto para aprovação aí junto ao bombeiro, vigilância sanitária e as concessionárias e a própria prefeitura, para depois a obtenção do ABITS. Então, é um completo executivo, é um projeto completo, com todas as informações necessárias. Isso daí é o que foi contratado. O histórico da contratação é que a prefeitura fez um orçamento com base em planilhas, em tabela de preços. No entanto, ela só considerou parte dos projetos executivos, né? Ela só considerou, na sua planilha, a parte de arquitetura, estrutura, hidráulica, elétrica, climatização e conforto acústico. Quer dizer que daqueles 10 itens, na planilha da prefeitura, ela não considerou, só considerou esses itens aí. Então, o valor estimado pela prefeitura para a contratação do projeto foi de R$ 317 mil. A prefeitura fez consultas ao mercado, buscando aí que empresas do ramo fizessem um orçamento de um projeto completo, né? Houve muita variação dessas informações, né? Desculpa. De tal ordem que a variação de 266 mil a 1 milhão e 700, 1 milhão e 600. Então, houve uma variação grande, talvez porque a informação não estava devidamente padronizada. Vale lembrar que ontem, na prefeitura, nós fizemos um ato comemorando o aniversário da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, que está completando 56 anos, e nesse ato, um dos participantes, um dos sócios, ex-diretor da associação, o engenheiro Paulo Grou, ele lembrou que participou dessas consultas, só que o orçamento que ele previa era da ordem de R$ 2 milhões. E aí acabou nem participando, porque ele achou que os preços não eram compatíveis. Vale lembrar aqui que a prefeitura, com os orçamentos, que daria uma média de cerca de 800 mil, ela abriu a licitação considerando somente o preço adotado por ela, de R$ 317 mil, que equivale a menos de 1% do valor da obra estimada. Estimava-se já naquela época que a obra ficaria em 35 milhões. É comum, inclusive, nos órgãos referentes à área de engenharia, indicar um custo de projeto executivo de 3% a 5% do valor da obra. É os preços adotados. Tanto o CREA considera isso daí, como também o Conselho Regional de Arquitetura também considera a variação de 3% a 5% o normal para desenvolvimento de um bom projeto executivo de uma obra. E aqui nós tivemos, então, uma tomada de preço que iniciou com 0,9%. Foi uma tomada de preço, então diversas empresas foram
notificadas, foram pedidos que a Prefeitura encaminha a solicitação para que elas participem da licitação. Das 64 notificadas, apenas 17 responderam haver algum interesse. No entanto, somente 6 apresentaram propostas, e sendo que dessas 6, 2 foram inabilitadas. Então, a licitação transcorreu com 4 empresas participando. A construtora Monte Belenense, Fácil, JCA e MHS. A variação do preço foi, 2 delas apresentou um pequeno desconto, a Fácil com 10% e a Monte Belenense a vencedora com 15% de desconto sobre o valor original. Então, ela venceu a licitação com R$269 mil. Essas 2 empresas, então, foram inabilitadas. Vale destacar essa linha do tempo, né, o início da licitação, que foi em dezembro de 2009, transcorreu normalmente a licitação, né, e o contrato, então, foi assinado em fevereiro de 2010, um tempo razoável, né? Normal de ter levar esse período. Foi dada a ordem de serviço para a empresa inicial dos trabalhos de projeto, foi recebido provisoriamente em julho de 2010, passado um prazo razoável também, aceitável, de 4 meses, quase 5, e esse recebimento provisório quer dizer o seguinte: a Prefeitura recebeu da Monte Belenense todos os projetos. E eles, então, a Prefeitura dá o recebimento e começa a fazer uma análise para ver se há necessidade de correção, de adequação, alguma modificação. E, 2 meses depois, a Prefeitura dá o termo recebido de recebimento definitivo. Isso é, a Prefeitura falou, o projeto está pronto e adequado, atendendo às normas e às exigências do edital. Então, no dia 14/9 de 2010, ele foi recebido, definitivamente. Isso é, ele foi aceito pela administração. O prazo de 155 dias de elaboração não é nenhum prazo astronômico, é um bom prazo, dá para se trabalhar bem. Vale destacar que, ao longo da execução da obra, durante a obra eram feitos não só o diário de obra, mas também atas de reunião. Todas as reuniões têm atas elaboradas pelos participantes e assinada por todos os participantes. E nessa ata aqui do dia... ficou ruim. 2 de fevereiro de 2012, na ata ficou destacado que, referente à reunião de projeto realizada nesta data, ficou definido que a construtora Monte Belenense não realizará mais as correções solicitadas anteriormente e que os projetos de estrutura de concreto e metálica passarão por revisão. Será definido posteriormente quem realizará esta revisão de projeto. Quer dizer, a primeira menção de que o projeto elaborado pela Monte Belenense não estava adequado. Então, a Prefeitura já, inclusive, falou que ela não faria mais correções, não se pediria e nem se aceitaria mais correções dos projetos elaborados pela Monte Belenense. E na ata do dia 14 de fevereiro, ata 27, ficou definido que a Recoma deverá elaborar novos projetos de estrutura de concreto e metálica, e que os custos serão replanilhados posteriormente. Então, a Prefeitura tomou a decisão de elaborar novos projetos, sendo que não tinha previsão de como faria o pagamento desses novos projetos. E determinou que a Recoma, a própria construtora, os elaborasse. Também é importante, aqui eu coloquei um dos extratos, foram feitos 2 pagamentos à Monte Belenense, num total de 150 mil reais. Então, dos 287 que foi contratado, foi pago a eles apenas 150 mil. E depois disso nós não temos nenhuma informação
de medição ou de emissão de fatura. Isso é, a Monte Belenense, mesmo tendo o recebimento definitivo do projeto, não recebeu nem o valor previsto no contrato. Recebeu parcialmente, cerca de 150 mil. Uma medição de 90 e a outra de 63 mil reais. Então, não foi pago, não foi medido e não foi emitido fatura e não foi pago o valor total do contrato, mesmo tendo sido recebido e dado como terminado. Aqui é um dos extratos. Aqui é a foto da Monte Belenense, né? Era um antigo depósito de materiais e hoje é a sede da empresa. Agora passamos a falar sobre a obra, sobre a licitação da obra. A licitação iniciou em maio de 2010, levou 10 meses. Os participantes foram a Recoma, a Delta, CVS, que foi inabilitada, TecSul, que foi inabilitada, e Sérgio Porto, que foi desclassificada. Ela foi inabilitada, ela entrou com um mandato de segurança, o mandato de segurança previa a sua habilitação, ela continuou, então, na licitação, e depois o mandato de segurança, o juiz julgou em favor da prefeitura, então ela foi desclassificada ao seu final. O valor contratado foi de 33 milhões. É importante a gente colocar o seguinte. Aqui foi o início da elaboração do projeto executivo, como mostrado anteriormente, em fevereiro de 2010. O início da licitação da obra foi em maio de 2010. Só que a conclusão do projeto executivo ela vai se dar em junho de 2010 e o recebimento em julho de 2010. Só que a licitação foi aberta e ela cita que a licitação é feita com o projeto executivo. No entanto, esse projeto executivo não estava nem concluído e nem recebido, né? Nós iniciamos uma licitação com projeto executivo, como diz o edital, no entanto, só fomos dispor de um projeto executivo 2 meses depois. E o recebimento definitivo isso é, ele aprovado pela prefeitura 4 meses depois. Vamos falar sobre a execução da obra. A parte de fundação. Então, foi contratado a fundação, as estacas, do tipo hélice contínua. Inclusive, foi considerado um item de relevância para a habilitação das empresas. O que são itens de relevância numa licitação? Nos serviços planilhados, você destaca aqueles que são de maior complexidade ou de maior exigência de conhecimento da engenharia da obra. E também, normalmente, são itens de maior valor. Esses itens de relevância, você vai exigir que o participante detenha conhecimento sobre ele. Isso é, tenha realizado anteriormente obras do mesmo vulto, né? Tanto a empresa, quanto também o profissional responsável. É por isso que a gente, então, considera, numa licitação, você vai pedir o acervo registrado pelo CREA, mostrando a experiência da empresa e do profissional naqueles itens que você considera de maior relevância. É isso que prevê a lei e é isso que foi feito nesse caso. Um dos itens de maior relevância era a fundação em estaca hélice, que não foi executada, né? Foi transformado depois, na modificação de projeto, foi transformado em estaca pré-moldada, que é essa da foto aí. É uma estaca do local, na execução do estacamento. O estacamento em hélice foi previsto no projeto e foi revisto e redimensionado pela Recoma, quer dizer, a própria empresa executora
que reviu e redimensionou. A empresa apresentou um novo projeto de estacas pré-moldadas na ata de reunião número 5, que foi em setembro de 2011. A apresentação, a argumentação da substituição, minimizar custos. Essa foi a justificativa, inclusive encaminhada para o jurídico da prefeitura. A posição do perito judicial contratado. Entendemos que a modificação das estacas se deu por necessidade e não por economia de preço, não havendo mudança na planilha de preço. Isso é, houve uma modificação do estaqueamento, justificando uma minimização de custos, no entanto, o contrato permaneceu no mesmo valor. Um segundo item, previsto também como item de relevância, foi sobre a concretagem das estruturas, da infraestrutura e da superestrutura. Essa concretagem deveria ser feita in loco, isso é, formas e estrutura metálica, isso é, o aço, e o concreto jogado no próprio local da obra, isso é, bombeado e colocado nas formas. Isso não foi feito, foi modificado para peças pré-moldadas, que são essas peças que estão aí no chão, as peças de arquibancada. Foram feitos numa fábrica, trazidas ao local e, através de um guindaste, colocadas na sua posição definitiva. Por isso que se chama estrutura pré-moldada. Então, foi uma substituição feita. Na execução do estaqueamento, ocorreram problemas que alteraram a arquitetura e, consequentemente, a estrutura da obra. Devido às alterações, a Recoma contratou serviços de engenharia terceirizados para executar os novos projetos. A estrutura de concreto convencional foi alterada para a estrutura pré-moldada nas arquibancadas. O que disse o perito? Consideramos que, quando existe detalhamento do engenheiro Márcio foi o engenheiro contratado, quer seja nos projetos de pilares, quer de arquibancadas, eles prevalecem sobre os projetos ou detalhamento do Monte Belenense. Aqui ele está me dizendo que o projeto da Monte Belenense foi totalmente descartado. Sempre prevaleceu os projetos elaborados, então, pelo engenheiro Márcio, contratado pela Recoma. Por fim, a questão da cobertura metálica. A cobertura espacial, outro requisito de relevância para a habilitação dos participantes, é substituída pela cobertura convencional metálica. Essa estrutura, parte dela, vocês estão vendo aqui no chão do canteiro de obras. Então, parte das estruturas metálicas estão lá depositadas. Aqui, essa estrutura metálica já foi, então, montado a viga, né? Você adquire o aço, que são os perfis, e faz a montagem com a soldagem das peças. E foram depositadas lá. A cobertura espacial, também considerada item de relevância na licitação, foi substituída por cobertura metálica convencional. A argumentação feita pela empresa possibilitaria um menor tempo de fabricação e montagem dos elementos, além da disponibilidade de um número maior de fornecedores. Por se tratar de uma estrutura corriqueira, sua instalação é mais barata. Posição da perícia, o que diz o perito judicial. Teoricamente, a estrutura espacial é mais cara, pelo sistema de montagem em relação ao convencional. Não há registro, assim como em outras modificações, de variação de valores na planilha original. O que ele está dizendo, por exemplo, no caso da estrutura metálica, foi substituído o item da planilha, no entanto, pelo mesmo valor, né? Não houve modificação no valor. Então, a justificativa de que é mais barata não se refletiu no custo, no valor do contrato. Em resumo, a cobertura espacial foi substituída, as estacas, o estaqueamento foi substituído e as arquibancadas também foi substituída pelo sistema pré-moldado. Todos esses itens
eram considerados de relevância e foram determinantes para inabilitar um dos participantes. Na verdade, ela foi determinante para inabilitar os 3, e principalmente o participante que entrou com o mandato de segurança, que foi o Sérgio Porto, Engenharia. Aí foi feita a seguinte pergunta ao perito judicial. Face alterações introduzidas, o projeto licitado encontra-se descaracterizado e em que proporção? Resposta do perito. Consideramos que sim, pois as quantidades de modificações de projetos totalmente alterados. E, por consequência, foi muito expressiva. Então, foram totalmente alterados e foi muito expressiva, sendo difícil quantificar a proporção em relação ao projeto inicial. Quer dizer, não dá para falar, o projeto foi modificado em 25%, em 40%, em 50%, é impossível, de tal ordem que foi as modificações. Isso são palavras do perito. E nós nos embasamos, então, pela decisão final que tomamos de nulidade do contrato, com base nesse acórdão do Tribunal de Contas da União. É o acórdão 353 de 2007, que diz claramente, o artigo 7º, item 6º da Lei 8666, são nulos de pleno direito os atos e contratos derivados de licitações baseadas em projeto incompleto, defeituoso ou obsoleto, devendo tal fato ensejar não a alteração do contrato, visando a correção das imperfeições, mas sua anulação para realização de nova licitação, bem como a responsabilização do gestor faltoso. Então, é muito claro esse acordo. Não era possível um projeto que foi totalmente desfigurado, ou melhor dizendo, um projeto que era totalmente obsoleto, né, incompleto, ser corrigido. Ele não poderia ser corrigido. Teria que ser anulado o contrato com a empresa Recoma, fazer novos projetos e fazer nova licitação, que poderia até ser a mesma empresa que viesse a vencer, não teria nenhum problema. Mas teria que ser anulado aquele contrato e fazer novos projetos e, dessa vez, adequados. Os valores pagos e não executados. Os projetos desenvolvidos pela Recoma somaram 325 pranchas. Então, aqueles projetos que a prefeitura determinou que ela fizesse, substituindo os projetos da Montebelenense, e não estão completos, né, mas foram feitos 325 planchas. Isso daí foram elaborados e entregues à prefeitura. 325 desenhos com as suas memórias de cálculo, etc. Nenhum deles foi incluído na planilha de pagamento, né, como projeto. Ele foi pago, mas não foi pago como projeto. Isso é importante ressaltar. Porque na planilha do contrato não previa elaboração de projeto executivo. Não era o escopo da obra, não era o escopo do contrato. Então, não tinha como pagar. Então, eles pagaram, nós vamos ver mais para frente, de forma diferente. Foi constatada a ilegalidade na forma de pagamento à empresa pelos mesmos. Posição do perito. Após reconhecimento por parte da prefeitura sobre a impossibilidade de remunerar os projetos elaborados pela Recoma, pelo fato de que tais projetos haviam sido contratados anteriormente junto à construtora Montebelenense, apuramos que esses valores foram transformados, é a palavra utilizada pelo perito, em movimento de terra e estrutura de aço, né? Aqui nós temos o que poderíamos considerar uma alquimia. Projetos, são desenhos em papel, transformado em movimentação de terra e estrutura de aço, no valor de R$ 693 mil. Valores pagos e não executados ainda. Na planilha a planilha contempla todos os serviços executados pela Recoma, exceção a execução da estrutura metálica e elaboração de projetos. Isso daí, o perito, então, verificou todos os serviços que foram executados pela Recoma, se estavam compatíveis com as planilhas do contrato. A posição da perícia.
A planilha apropria o valor destes serviços em 9.300.000. Isso é, o perito constatou que foram executados 9.300.000 reais em serviços previstos na planilha. E a prefeitura, naquela data, tinha pago o valor de 13.463.000. Isso é, há uma diferença dos serviços executados, constatados pelo perito, e os valores pagos pela prefeitura à Recoma de 4.153.000. Como foi feito esse pagamento? Há uma série de itens medidos e não executados. Por isso mesmo que o perito não pôde fazer a sua quantificação. São os itens de estrutura metálica, estrutura de aço, as escadas, escada marinheiro, vigas do piso camarote e a montagem da estrutura de aço da cobertura. Um total aí de 4.343.000. O superfaturamento. O que nós chamamos de superfaturamento? Só quero lembrar que superfaturamento não é só você ter um preço de um item que esteja muito acima do valor do mercado. Não é só isso. Existe, também recebe o mesmo nome, é considerado, inclusive o Tribunal de Contas, é o que utiliza o termo superfaturamento, mas também para outras formas de sobrepreço. Então, aqui é uma das primeiras coisas. Modificação de projetos com itens de menor valor que não sofreram redução na planilha. Isso é, foram os itens que eles modificaram, justificando, inclusive, que seria mais barato. No entanto, não houve a modificação no valor do contrato. Então, essa diferença que eles mesmos alegam que haveria daquele item executado de forma diferente, mais barata, esse valor ficou para a própria construtora, não foi repassado à prefeitura. E isso, então, é superfaturamento. O custo da estaca pré-moldada é cerca de 20% mais barato que a estaca hélice. O custo da cobertura convencional é entre 5% e 10% mais barato que a cobertura espacial. Então, o correto teria que ser esse valor, essa diferença, abatido do valor final do contrato. E isso não foi feito. Posição da perícia. Teoricamente, a estrutura espacial é mais cara, pelo sistema de montagem em relação à convencional. Não há registro, assim como em outras modificações, de variação de valores na planilha original. Isso foi dito pelo perito. Por antecipação de pagamento. O que seria essa antecipação de pagamento? Se a prefeitura paga antes do tempo devido um serviço, esse recurso recebido pela empresa, ele pode ser aplicado no mercado financeiro, né? Então, essa diferença, esse valor que a empresa obteria no mercado financeiro, deveria ser repassado para o contrato, porque ele está tendo um ganho não previsto na sua contratação, né? Um ganho financeiro, que não estava previsto. Então, ele teria que repassar para a prefeitura. E, no entanto, não foi feito. Isso quer dizer que ele, então, acresceu aos seus ganhos. Isso é superfaturamento. E aí, de que maneira que nós colocamos? Por exemplo, no caso da estrutura metálica, da cobertura, foram medidos, referente à medição de 425 toneladas. Foi medido de estrutura metálica, a estrutura da cobertura, no valor de 4.343.000. E como nós vimos na foto, não existe cobertura metálica na obra, né? Parte das estruturas metálicas ainda estão no chão. Então, houve um pagamento de um serviço que não foi executado. Houve um pagamento antecipado, né? Porque só deveria ser pago quando ela estivesse montada no seu local definitivo. E a prefeitura, então, fez o pagamento antecipado de uma estrutura metálica que ainda estava no chão. E o que é pior, também pagou estruturas metálicas que nem estavam em São José dos Campos. As notas fiscais que a empresa apresentou como aquisição do aço, né, quer dizer que seria parte dos custos
do serviço, é a aquisição do aço, nem foi entregue em São José dos Campos. Depois nós vamos ver o resumo, nota por nota, nós vamos ver que foi entregue em São José, foi entregue em Presidente Prudente e foi entregue em Araraquara. O resumo é esse daqui. Ó. As notas apresentadas pela empresa, sem endereço de entrega, porque a gente não sabe onde foi entregue, são 151 mil quilos, num total de 569 mil reais. Entregues em São José dos Campos, com o endereço do canteiro de obra, esse daqui está lá, 73 mil quilos no valor de 211 mil reais. Entregue em Presidente Prudente, indicando que aquele material seria depois reenviado para São José dos Campos. No corpo da nota consta o local da obra, 76 mil quilos, 226 mil reais. Entregue em Presidente Prudente, sem qualquer indicação, 35 mil quilos, 93 mil reais. Em Araraquara, inclusive, não tem nem a quantidade que foi entregue, só está o valor, 149 mil reais. Então, o que nós colocamos é o seguinte, que foi entregue na obra, está lá no chão da obra, conforme notas fiscais, 151 mil quilos, aproximadamente 40%, 45% do total apresentado pela empresa, equivalente também em valores a 40%. E também as notas fiscais que eles dizem terem adquirido aço, totaliza 337 toneladas, e não as 425 toneladas que foi medido. Aqui são fotos das estruturas metálicas depositadas no chão da obra. Nós fizemos um levantamento, um inventário de todo o material depositado no chão do canteiro de obras. Mas nós não tínhamos condições de pesar, então nós utilizamos o seguinte critério. Todo perfil normatizado, ele tem um peso por metro linear. Isso é de norma, né? Ele tem que ter esse peso. O que nós fizemos foi medir, então, cada um dos perfis, um por um, foram medidos, e foi feito, então, o cálculo, com base na norma, de quanto que equivaleria em peso aquele material medido, um por um, pela nossa engenharia. E aí, a nossa perícia constatou correto. A nossa perícia constatou 265 toneladas. Então, nós temos alguns números que são dissonantes, né? Foi medido 425 toneladas, foi apresentado notas fiscais correspondentes a 337, e nós constatamos na obra, seguindo esse critério que descrevi, 265 toneladas. Um pouco mais da metade do que foi medido. Porém, a empresa recebeu o correspondente a 351 mil quilos. Aqui está, então, a medição, 351 mil quilos. Referente à cobertura metálica da obra. Bom, com isso nós tomamos, com o relatório do perito, com nossa avaliação da documentação existente dentro da prefeitura, nós tomamos, então, a decisão de declarar a nulidade do contrato. Baseado nisso, abrimos, então, um processo
administrativo para verificação das responsabilidades, abrimos um procedimento administrativo em relação aos valores pagos, porque nós estamos, nos nossos cálculos, a empresa nos deve 4 milhões de reais, a empresa já entrou com vários pedidos de revisão de valores, inclusive de adiantamentos e pagamentos que ela considera que ainda são devidos. Não tem o montante nesse momento, que nós vamos ter que discutir, então. E é por isso que está sendo aberto um processo administrativo para ser discutido esses valores, os pagos e os executados. E agora nós emitimos, recentemente, a ordem de desmobilização. Nossa ordem de desmobilização é bastante clara. A empresa tem que retirar todos os materiais que não foram medidos, que não foram executados na obra. Isso é, o que está no chão não é considerado obra. Ela tem que retirar. Nós não estamos recebendo, por exemplo, aquelas peças pré-moldadas, parte está no chão da obra, parte ainda está no fabricante, não estamos recebendo, ela vai ter que devolver o dinheiro correspondente a esse pagamento. É a mesma coisa a estrutura metálica. Os valores correspondentes ao material que ainda está em Araraquara ou em Presidente Prudente, ela deverá retornar esse valor aos cofres públicos, e também o material depositado no chão, que nós consideramos que não é obra, é matéria-prima depositada no chão, nós não consideramos que não pertence, então, aos serviços executados, ela também terá que retirar. Nós vamos discutir, então, essas questões e esses valores com a empresa, se for necessário, é óbvio, vamos discutir num processo judicial competente. É isso que eu tinha. Agradeço aí a atenção de todos. Quero agradecer ao secretário Dalto Verracioli e pelos seus esclarecimentos e a explanação aqui, muito bem esclarecida aos membros da comissão, ao público e a todos os telespectadores da TV Câmara. Só para lembrar que esse depoimento e esse vídeo, ele está na íntegra, sendo gravada, e logo após será transcrito para constar tanto o áudio como o vídeo aqui passado aqui, se explicado, será transcrito para ser juntado para ser colocado junto ao processo nosso aqui da comissão. Queria já abrir aos nobres colegas aqui para se ter alguma pergunta, algum questionamento a fazer. Acho que o vereador Carlinhos Chácara. Senhor presidente, eu estou analisando todos os volumes, que são bastante, e com a apresentação do secretário Dalto, isso dá um norte para nós, no nosso estudo, na nossa apuração. Contudo, eu ainda tenho algumas dúvidas diante da sua apresentação. Por exemplo, com relação ao terreno, saiu na imprensa que o local era impróprio, porque era um lixão, houve problemas com galeria, teve que ser contratada a Urban para fazer essa obra que foi orçada inicialmente em 35 milhões, e que deveria ficar pronta em março de 2011, então houve vários atrasos nessa obra. Mas, voltando já ao início, né, o terreno, que eu saiba, eu faço parte de um conselho de meio ambiente, por acaso, para aprovação do projeto executivo, se todos os órgãos competentes, diante desse problema do solo, se foi pedido a aprovação desse projeto, esse estudo do solo foi apresentado. Shakespeare, não sei, senhor presidente, se eu faço todas as perguntas que eu tenho, ou se ele vai respondendo um por um. Eu acho que melhor a gente fazer uma por uma, até porque ainda tem tempo hábil aí para deixar tudo registrado.
Eu acho que a gente podia. Perguntar e responder é mais fácil. Acho que é melhor individual, até para deixar registrado e não ter nenhuma dúvida. Entendeu? Foi solicitado esses documentos pelos órgãos competentes para fazer essa obra, esses estudos. Teve análise, CETESB, enfim, por aí fora, para fazer esse projeto executivo? Vereador, na contratação da Monte Belenense, era previsto, inclusive, tem como retornar ao primeiro? Também as aprovações junto aos órgãos de controle, né, órgãos ambientais e a prefeitura, inclusive prevendo a solicitação do habite-se ao final do projeto. No entanto, nós não temos nenhum documento que comprove que a Monte Belenense providenciou essas liberações. A única coisa que nós temos em mãos foi a aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiros, que foi, inclusive, conseguido pela Recoma, não foi nem a Monte Belenense. Então, nós não temos nenhuma informação documental que comprove que a Monte Belenense, contratada para tal, tenha executado qualquer projeto ou solicitação junto aos órgãos de controle. A questão do terreno, constatado que o terreno tratava-se de um antigo local de deposição de material de entulho e outros materiais, foi feito uma análise desse solo e desenvolvido um projeto de captação de gases. Isso foi feito, esse projeto, foi assinado por um engenheiro responsável e foi executado. Inclusive, objeto de uma dos aditamentos elaborados no contrato. Nós consideramos que, como houve um engenheiro responsável e uma empresa responsável pela execução, nós consideramos que foi, então, atendido às normas exigidas para esse fato. E não fizemos, nós, agora, na atual gestão, não foi feito um projeto complementar, nenhuma avaliação complementar, porque consideramos que o projeto já estava aprovado, inclusive com o recolhimento da ART correspondente. Outra pergunta, o senhor mencionou aí no processo de contratação de empresa para fazer o projeto executivo, foram 17 empresas contatadas, mas só que nenhuma delas se interessou em fazer esse orçamento, né, para fazer o projeto executivo. Existe alguma explicação para isso? Eu não entendi muito bem. 17 empresas foram consultadas para fazer esse orçamento para o projeto executivo. Gostaria que o senhor explicasse melhor isso e por que ninguém se interessou. Novamente, reporto a reunião de ontem no Paço Municipal, junto com a Associação dos Engenheiros, onde que houve a declaração de um dos participantes de que, à época, consideraram o valor previsto pela prefeitura muito baixo, né? Essa pessoa que falou foi o engenheiro Paulo. Ele considerava que o custo de um projeto daquela ordem ficaria, no mínimo, por volta de uns R$ 2 milhões. O projeto? O projeto executivo, projeto completo executivo. Como a prefeitura indicava um valor de 300 e poucos mil, talvez, em função disso, o interesse tenha sido muito pequeno. Mas por que um valor tão baixo? Existe alguma explicação lógica? Porque uma obra, 35 milhões, para fazer, deveria ser uma empresa habilitada, pelo que eu fiquei estarrecido com a foto que você mostrou da sede dessa empresa de Goiás, que depois eu chequei que participou uma de Goiás, uma do Ceará e duas de São Paulo. Nesse processo de escolha da empresa para fazer esse projeto executivo, não é muito estranho isso, uma empresa com valor tão baixo aceitar isso? Como ressaltei, a planilha da prefeitura ela considerava parcial, né, o projeto, apenas 6 itens de projeto. No entanto,
o número de projetos necessário para um projeto executivo é muito maior do que esse. Acho que não pode voltar, né? Tá ligado aí? Pedir para a gente utilizar aqui o Datashow novamente. Então, se na planilha que a Prefeitura elaborou com base em tabelas de referência, ela considerou apenas 6 itens de projeto executivo, sendo que o projeto executivo... Foi solicitado para a empresa fazer somente 6 itens? Foi o que a Prefeitura considerou no seu estudo de custos, né, nos seus estudos orçamentários, referente ao projeto. Então, se considera que esse preço baixo que o vereador Tchaka está colocando, muito abaixo do que o interesse dos outros profissionais de estarem aceitando participar dessa concorrência, talvez fosse por isso, os itens eram insuficientes e acabavam não tendo condições de atender um projeto executivo correto. Exatamente. Olha, essa daqui é a lista que normalmente faz parte de um projeto executivo, né? Começa na sondagem do terreno, levantamento topográfico, depois todos os projetos arquitetônicos, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 projetos, mais projeto de fundação, mais projeto de estrutura, das estruturas em concreto, projeto das estruturas metálicas, da cobertura, projeto da parte de elétrica, hidráulica e lógica, projeto de instalações de reservatórios de água, não só reservatório de água potável, mas para sanitários, pluviais, para bombeiro, né? Projeto de prevenção de combate de incêndio, projeto de abastecimento de gás para as cozinhas, lanchonetes, projeto de instalação, inclusive também os banheiros com aquecimento central, projeto de instalações especiais como a climatização, conforto acústico e térmico. E o projeto legal, isso é, os projetos para depois a obtenção dos certificados ou das autorizações. Então, isso tudo é um projeto executivo. E a Prefeitura considerou apenas esses 6 aqui: arquitetura, estrutura, hidráulica, incêndio, elétrica, climatização e conforto acústico. Então, sem fazer aquelas outras especificações que você mostrou. Só, sim, seco, exatamente. desse jeito. Essas outras aqui entrou na tomada de preço, eles exigiram isso daqui. No orçamento da Prefeitura, não fizeram esse cálculo. Por isso que ficou tão baixo o valor, 317 mil. Aí, quando consulta as empresas, há uma variação, até porque, acredito eu, a informação era muito incompleta, de 1.600.000 para 266. Né? A CETEPLA considerou, provavelmente ela considerou um projeto executivo completo, da ordem de 1.600.000, que é aproximadamente um pouquinho mais de 3% de 35 milhões, que estaria no preço de mercado. Outras considerou um valor muito baixo, e a Prefeitura também ficou muito baixo. Mais umas indagações. Essa empresa montebelense, né, a Prefeitura encontrou alguma coisa, alguma irregularidade na empresa? Que irregularidade, se caso vocês encontraram? Que providências foram tomadas? Lembrando que ela foi contratada, valor bastante suspeito, né, que a gente tem que averiguar. Depois não fez o projeto na sua íntegra, recebeu parte desse valor, e eu gostaria de saber se foi aplicada algum tipo de multa para essa empresa, porque se ela não executou esse serviço, se assinou um contrato, em tese deveria entregar o produto final. Ela foi notificada, multada, alguma coisa nesse sentido? Nós não encontramos nenhum documento referente a multas da empresa montebelenense. O que nós encontramos foi o recebimento provisório e o recebimento definitivo. Isso quer dizer que foi considerado que o projeto foi todo executado, satisfatoriamente executado, e foi entregue. É isso que a gente lê dos documentos. Só para finalizar, depois pode ser que apareçam outras perguntas, mas eu estava verificando que houve um embate judicial aí durante o processo de escolha da empresa que iria fazer a obra. E a Sérgio Porto foi
retirada do certame porque ela não tinha capacidade técnica para fazer a estaca em hélice e também a cobertura espacial. Só que aí depois, no decorrer da obra, esses 2 itens foram removidos dessa obra, foram trocadas. Isso é normal acontecer num projeto, num processo de construção de uma obra. Primeiro cria-se um impedimento para a empresa, depois retira-se, durante o processo, esse impedimento para ela. Isso que eu gostaria de entender, porque houve várias suspeitas e retiraram essa empresa, que é de São José, para ser contratada a Recoma. Isso é normal acontecer numa obra? Não, não é normal, e a legislação é bastante clara em relação a isso, né? Para uma contratação é exigido, no mínimo, né, para uma abertura de um processo licitatório, no mínimo é o projeto básico. E o projeto básico é definido como um projeto que contenha informações tais que possibilitem o reconhecimento da obra pelo interessado, a quantificação e a valorização, valoração. Por que isso daí, né? Para que não ocorra, que não haja o risco de ocorrer de uma empresa entrar com um preço para ganhar uma licitação que está descrita de tal forma, ela sabendo antecipadamente que poderá transformar essa obra em um outro, muito mais barato. Então, para que não haja, então, esse dumping na licitação, a legislação é muito clara. Então, o projeto, principalmente considerando os itens de maior relevância, ou os itens que determinam o formato daquela obra, não podem ser modificados, né? Modificações numa obra é possível, inclusive a lei permite o aditamento de até 25% em valor. Isso adequações que foram necessárias ao longo da obra podem ser executadas. Você não pode mudar todo o projeto, exatamente para não correr o risco de estar ocorrendo, de alguma maneira, uma informação privilegiada ou um dumping. Acho que é essa a intenção da lei. Engenheiro, quando teve essas modificações, principalmente nesses elencados aí, que é da hélice, da arquibancada e da estrutura metálicas, todas essas modificações passou pelo jurídico, teve aval dos procuradores da prefeitura, então teve embasamento legal. Então, não sei qual o questionamento que está havendo aí. Eu queria que o senhor pudesse explicar melhor isso, porque foi os próprios procuradores, funcionários de carreira, que deram um embasamento legal para que pudesse ser feitas essas trocas. E também eu queria saber a respeito da descaracterização da obra. Se pela troca do tipo de hélice, pela troca da construção que foi feita arquibancada e pela troca de estrutura metálica, deixou-se de fazer uma arena e construiu-se um outro prédio. Então, eu queria que explicasse melhor em que está se embasando essa descaracterização do projeto, porque o uso vai ser para uma arena, a construção do prédio, até que se saiba, continua sendo de uma arena. Eu queria que se explicasse melhor isso. Os procedimentos para os aditamentos, o jurídico dá um parecer favorável. No entanto, num dos aditamentos, ele alerta para que não ocorresse mudança no projeto. Então, há um alerta do jurídico em relação a isso. Agora, os procedimentos adotados, planilhamento, as justificativas pontuais sobre as modificações de cada um dos itens, foram procedimentos regulares. É isso que o jurídico fala. Agora, o próprio jurídico da prefeitura, à época, alerta para que os projetos não sejam modificados exatamente para não cair na questão de que essa modificação de projeto transformasse o contrato nulo. Então, há esse alerta. O fato de ser uma arena, ela pode continuar sendo uma arena? Pode. Agora, existe todo tipo de arena e todo tamanho de arena, né? Podemos considerar, por exemplo, um estádio de futebol também pode ser considerado uma arena. Então, o fato de ser mantido uma arena não quer dizer nada. O que houve foi mudança no projeto executivo, mudança na forma de executar aquela obra.
Então, foi transformado estaqueamento previsto, um tipo de estaqueamento em hélice, que tem características próprias, por outro tipo de estaqueamento, pré-moldado, que tem características que, inclusive, obrigou a mudanças estruturais na obra. Então, todos os blocos de ancoragem, toda a parte de arranque, teve que ser modificado, porque foi modificado o estaqueamento. Isso se sabia, né? A mudança na infraestrutura obrigou a mudança da superestrutura. As colunas, inclusive as principais de sustentação da cobertura e dos camarotes, foram modificados. Quer dizer, você foi obrigado a fazer modificação, inclusive, na superestrutura, porque você foi mexer lá na infraestrutura, lá embaixo. E, ao fim, houve a mudança da cobertura, em primeiro lugar, também por causa da mudança na parte de superestrutura, na parte de coluna, e uma das questões que se utilizou a estrutura metálica espacial, além da melhor qualidade do ponto de vista estrutural, é o efeito arquitetônico, né? Uma estrutura espacial, vocês conhecem lá, por exemplo, o Anhembi, ele tem uma estrutura espacial, é uma estrutura com um efeito arquitetônico totalmente diferente de uma estrutura convencional, que são apenas vigas metálicas transpassando o vão livre. Então, o próprio projeto, a própria proposta arquitetônica que originou a contratação do projeto executivo, que originou a contratação da obra, foi modificado. Isso está muito claro nessas modificações e na documentação que nós temos à disposição. Secretário, só, então, assim, para deixar claro, quando a primeira empresa contratada, que fez o projeto executivo, que apresentou para a prefeitura, já tinha o detalhamento suficiente para que a outra empresa que iria construir pudesse definir que preço e que condições ela poderia executar esse trabalho? Ainda voltando no primeiro contrato, o contrato da empresa que executou o projeto. O projeto apresentado, já que uma das questões que foi colocada agora há pouco é que ela deu um preço muito inferior e que vários engenheiros não se habilitaram para fazer isso porque não via condições de, pelo aquele preço, a quantidade de itens só apresentados não caracterizava todo o projeto. Então, tinha condições de se fazer uma concorrência com aquele projeto executivo? A contratação do projeto executivo foi com base num projeto básico arquitetônico, um projeto arquitetônico. Inclusive, esse projeto arquitetônico... Não, voltando um momento. Aqui. Isso é, a Prefeitura contratou o projeto executivo com base em um projeto arquitetônico elaborado dentro da Prefeitura, pela arquiteta Ruth. Inclusive, esse projeto contém 5 pranchas. São 5 desenhos mostrando o que a Prefeitura queria. E ali estava definido. A metragem é uma obra de arena de 10 mil metros quadrados, em estrutura, quer dizer, faz uma descrição do que a Prefeitura quer. E, inclusive, também define a quantidade de lugares, que no projeto original são 3.700 lugares. O projeto original, tanto no projeto de arquitetura quanto o projeto executivo contratado, é de 3.700 lugares. Nunca foi, em momento algum, 5.000 lugares. E nós não temos nenhum documento aprovado que determina uma construção de uma arena de 5.000 lugares. Não há aditamento ao contrato registrado dentro da Prefeitura para transformar os 3.700 lugares previstos originalmente em 5.000 lugares. Eu queria perguntar a respeito de estruturas metálicas. Essas estruturas metálicas foram pagas a preço de toneladas, depois elas tinham que ir para várias metalúrgicas para fazer o manufaturamento delas e voltar como estruturas metálicas. Elas pagam em aço, depois elas voltavam com estruturas metálicas. Se não houve alguma coisa de estar faltando aço ou estrutura metálica,
o aço manufaturado, que seja estrutura metálica no canteiro de obra, também foi por conta que suspenderam o contrato lá, né? Então, eu acho que tinha que ser averiguado melhor o que sobrou, o que não foi feito, o que ficou nas metalúrgicas, fazendo estruturas que era para ser o segundo passo, que seria a colocação. Tem uma planilha aqui, que está aqui pelo perito, que ele, inclusive, fala que ele não chegou a apurar, que é exatamente esse superfaturamento aqui, não está apontando um estudo mais apurado dele, que ele diz assim: no apurado pela perícia, o valor dos serviços executados pela Recoma atinge, conforme preços unitários do contrato, o valor de 9.310.000, quebrado, com a ressalva de que não foram considerados, conforme justificativa no corpo do laudo, os valores relativos ao item, que está aqui nesses 4 milhões. Primeiro, estrutura de aço. Foi posta aqui na planilha de vocês R$ 707.000. Foi pago na planilha geral, que foi feita pelo perito, 553.000, uns quebrados. A escada metálica, 65.000. Essa escada metálica não aparece em lugar nenhum que foi paga, inclusive pelo estudo do perito. A escada metálica 1, a escada metálica 2, uma de 65.000, outra 35.000. A escada marinheiro também não aparece no estudo levantado do perito que foi pago. As vigas para o camarote, aparecem as vigas, que estava as vigas lá para depois fazer o piso para o camarote, que era 288.000, que seria no total, que teria que ser pago de 383.000. E a montagem de estrutura de aço foi pago 300.236.000, que teria que ser pago no total de 6.583.000. Então, na verdade, tem que se considerar o que foi pago em aço, que teria que estar lá no canteiro de obras como estrutura metálica. Isso não foi apurado pelo perito e fez parte do corpo da acusação. Então, eu acho que isso aí a gente poderia estar olhando com mais carinho sobre isso, porque as estruturas... Só para esclarecer, porque as estruturas metálicas estão lá. Tudo que você está falando é válido, mas só para esclarecer, que às vezes o pessoal não entende, e até para os membros e para o pessoal que está nos assistindo e que estão presentes aqui, porque é uma oitiva, então a gente tem que, na verdade, fazer algumas perguntas. Então, acho que tudo que é válido, acho que aí tem que ser objetivar a pergunta para poder o secretário responder. Pelo que eu percebi, não houve... Posso responder? Posso repetir minhas perguntas. Primeiro, em relação ao que foi aço, o que voltou como estrutura metálica e o que ficou em algumas metalúrgicas por conta de paralisação da obra. E segundo, com relação a essa planilha, que está fazendo parte do bojo e do superfaturamento, que tem coisas que estão aqui no bojo do corpo do superfaturamento, que não está acusando pagamento em local nenhum. Queria que fosse melhor explicado isso. O seguinte, o que nós questionamos, inclusive, é o fato seguinte: o aço entregue numa metalúrgica, lá em Araraquara, ou Presidente Prudente, esse aço, não existe nenhum documento falando quem é o fiel depositário. Né? Compraram um aço, entregaram numa empresa que não tem nenhuma ligação com a prefeitura e nem com a própria Recoma, e não diz quem é o fiel depositário. Ninguém me garante que aquele aço entregue lá vai ser utilizada para a obra da prefeitura, e muito menos se ela vai ser entregue na prefeitura, porque não existe um fiel depositário onde haja, pelo menos, um juiz determinando que ele tome conta daquele material. Então, nós não sabemos. Essa que é a questão que nós colocamos. Então, eu não tenho como receber esse aço, porque eu não tenho a mínima garantia de que ele vai vir para a obra. Essa que é a questão. Então, eu tenho cerca de 250 toneladas depositadas em empresas que desconheço. Estou falando como prefeitura, a prefeitura desconhece, né? Não tem nenhuma relação contratual com essas empresas, e não me diz também quem é o fiel depositário, quem é que está tomando conta.
Essa que é a questão que nós colocamos, né? Acho que é a primeira questão que eu gostaria de levantar. A segunda questão é a seguinte: a planilha é o serviço executado. A planilha é muito clara, ela descreve o seguinte: esse é o serviço que tem que ser pago pela prefeitura. A cobertura: estrutura metálica tubular espacial, SAC 41, vão livre igual a maior ou maior que 40 metros, fabricação, fornecimento e montagem. O serviço é fabricação, fornecimento e montagem. Valor unitário, preço unitário, R$ 9,21 o quilo. Nós não podemos, aqui não fala, nós vamos pagar tanto pelo aço, tanto pela fabricação, tanto pela montagem. Não, nós temos que pagar o preço descrito aqui, que é fabricação, fornecimento, esse material tem que chegar na obra e tem que ser montado, tem que estar no seu local definitivo. Aí sim ele foi executado. E isso não ocorreu. Tanto que eu provo que as fotos todas, você vai ver que o material está no chão, parte dele. Parte do material está no chão. Outra parte está num local incerto e não sabido. Porque eu não sei, né? E é isso que nós questionamos. Então, esse material, para nós, não existe. Não poderia ter sido pago. Senhor secretário, essa planilha que o senhor está falando é do serviço cobrado e pago pela prefeitura? E esse serviço aqui, isso daqui é o original, o contrato original. Depois, foi feito um aditamento onde eles mudaram apenas a descrição para... um segundo. Eu fiz essa pergunta porque, assim, como ela coloca a questão de uma planilha e questionando esse preço colocado na planilha, aí eu fiquei na dúvida de que planilha que estão falando. Ela está falando de uma e você está falando de outra, ou é a mesma planilha que estão interpretações diferentes? Mesma planilha do contrato. Foi feito no terceiro aditamento o que eu descrevi aqui: estrutura metálica tubular espacial SAC 41, vão livre igual a ou maior que 40 metros, fabricação, fornecimento e montagem. No aditamento foi modificado para, inclusive, mantendo o mesmo código, né? Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM A36 sem pintura. A quantidade é exatamente a mesma e o valor exatamente o mesmo. Então, eles trocaram uma estrutura espacial que era sabidamente mais caro, com um aço descrito aqui, um então, aço eu gostaria especial. Que essa frase que o senhor falou, eles trocaram uma estrutura conhecidamente, sabidamente. Qual é a diferença desse sabidamente de um espacial, do metálico de um ferro que você está colocando para o outro que está sendo substituído? Fica clara essa mudança, porque isso daí diz exatamente o que a gente está tentando encontrar. O próprio perito fala que a estrutura especial é uma estrutura, teoricamente, ele usa o termo teoricamente mais caro. E eu falo sabidamente porque, consultando o mercado, sabemos que de 5% a 10% mais caro é uma estrutura espacial, uma estrutura metálica espacial. Deixa eu ver se eu entendi. Então, tem a estaca em hélice, que foi mudado, era mais caro, em tese, mais caro, por um mais barato, mas pagou-se o mesmo valor, no caso aí, o valor do contrato permaneceu o mesmo. Trocaram uma estaca mais cara para uma mais barata e acrescentaram outros serviços, tanto que o valor do contrato permaneceu exatamente o mesmo. E mesma coisa no teto. Então, o teto foi modificado, optou-se por colocar um teto mais barato, para o ouvinte, para quem nos assiste entender, mas, mesmo assim, manteve-se o mesmo valor. Ou seja, uma coisa, talvez, em tese inferior, pagando-se pelo um produto, em tese, com preço superior. Agora, eu gostaria que você me esclarecesse também uma questão. Eu estou vendo aqui um impresso da Prefeitura de dezembro de 2010. Aqui está dizendo que a Arena teria
capacidade para 4.400 pessoas. Da onde que eles tiraram isso? Essa informação, então, não é correta. Então, o que está aqui no jornal de dezembro de 2010 da Prefeitura, isso que eu gostaria de saber, entender por que tem isso aqui. O que consta na documentação existente dentro da administração é no projeto elaborado pela Monte Belenense e no contrato da obra, a planilha descreve 3.700 lugares. É só essa informação que nós temos oficialmente. Outras informações eu desconheço, não tenho nada que comprove que a Prefeitura modificou o número de assentos, ou para 4.000 e pouco, ou para 5.000. Não existe essa informação documentada dentro da Prefeitura. Ou seja, essa arena não serviria, por exemplo, para uma final de basquete, porque é inferior a 5.000. Então, essa arena não serviria para uma final de basquete, então. Ou seja, não vai ser útil para o basquete São José. O silêncio fala tudo. Mas eu queria perguntar uma outra coisa, secretário. Coube só a Recoma decidir essas mudanças? Ou em algum documento da Prefeitura tem a anuência, a concordância? Não foi discutido com a empresa que fez o projeto? Porque foi feito o projeto em cima daquele projeto arquitetônico. E depois a empresa da construção, que contratada pela licitação, mudou. Está muito claro que a Prefeitura autorizou essas mudanças, que a Prefeitura assumiu a responsabilidade dessas mudanças, ou só coube a Recoma essas mudanças? Não. Existem atas de reunião, são cerca de 81 atas de reunião, onde estavam presentes nessas reuniões os técnicos da Prefeitura, em várias delas a secretária de Obras e também o secretário de Esporte, em diversas delas, né? Então, havia ata. Nas atas eram discutidos e iam-se tomando as decisões. A empresa apresentava, então, as suas alegações e a Prefeitura determinava, então, tomava alguma decisão determinando que fosse feito os tais serviços. Como mostrei aqui, claramente que, numa das atas, a Prefeitura simplesmente desqualifica e desconsidera o projeto executivo elaborado pela Monte Belenense e determina que a Recoma refaça ou faça novos projetos. Isso está em ata. E praticamente todas as decisões constam em ata. Ou ata ou no diário de obra. Secretário, de quem é a competência para tomar tais decisões de mudanças do projeto ou qualquer tipo de alteração? A competência é da Prefeitura, só que ela tem que estar devidamente respaldada pelos procedimentos legais. Isso é, ela tem que elaborar os aditamentos correspondentes, né? E sempre dentro dos limites legais, que prevê, por exemplo, como nós estamos falando aqui, que o projeto não pode ser modificado. Quer dizer, a Prefeitura não pode tomar uma decisão de mudar o projeto. Nesse caso, quem que seria o responsável direto? O secretário, o prefeito? Eu acho que quem assina a ata que tomou a decisão, né? As pessoas presentes lá. Diz aqui, como eu li aqui o acordo do tribunal, que tem que ser verificadas as responsabilidades dos agentes públicos. Isso nós vamos fazer. Então, isso afirma que todos com a anuência sempre do chefe do executivo, que é o que é responsável por isso. Então, isso tinha a ciência dele também, para que possa ser feita toda essa alteração, né? Que foi realizada sem um aval jurídico e até técnico. Eu quero me ater ao que consta documentalmente. Então, nós temos as atas que determinam que participa a empresa e os técnicos da Prefeitura e também, em diversas delas, alguns secretários que tomam decisões. Eu me atenho a isso. Secretário, uma concorrência do porte para a construção da arena, quanto tempo demora, mais ou menos? Normalmente. Uma concorrência pública desse porte, ela leva, no mínimo, isso considerando que não haja recursos por parte das empresas licitantes,
ela demora no mínimo uns 5 meses para você obter o contrato assinado, em função de todos os prazos previstos em lei. Da documentação que a gente recebeu, demorou mais de 10 meses para essa concorrência terminar. A justificativa dentro do processo para esse atraso, para essa demora na finalização da concorrência? É que houve um mandato de segurança interposto, não sei se é o termo correto, pela empresa Sérgio Porto Engenharia. Eu acho que nesse mandato de segurança teve que haver uma paralisação durante um período até que houvesse o julgamento. Essa sua fala me remete à pergunta que o vereador Tchaka fez agora há pouco, quando essa colocação, que a prefeitura, pelo que eu entendi o vereador falar, considerou que essa empresa não estava capacitada para fazer aquele tipo de serviço previsto no contrato para execução da obra. E essa ação que a Sérgio Porto entrou, questionando a capacidade dela, ou questionando o projeto, ou qual foi o questionamento que essa empresa fez? Tem claro isso no processo da prefeitura? Vereadora, eu teria dificuldades, até porque é bastante jurídico esse tema. Né, muito, então, fica para a pergunta para o assessor jurídico depois. Eu teria dificuldade de responder. Secretário, o senhor falou ali na apresentação sobre uma alquimia. Me explique, a gente poderia um esclarecimento sobre essa questão que foi colocada sobre a movimentação de terra. Foi-se contratado para se fazer o projeto, como o senhor disse, papel, e então fazer um projeto digitalizado, alguma coisa semelhante, e foi-se pago para ser feito movimentação de terra, ou terraplanagem, ou algo parecido. É mais ou menos isso que isso ocorreu, de acordo com o que consta aí com os documentos? Isso. Inclusive, está no relatório do perito. Me ative ao que consta no relatório. O termo alquimia, claro que não foi utilizado pelo perito, foi uma licença poética aqui. Né? Mas o que ele fala é que houve uma transformação, isso é, o serviço executado, quando foi medido na planilha, como não havia na planilha os itens referentes ao projeto executivo, não havia no escopo do contrato a elaboração de projeto, então foi pago, foi medido proporcionalmente em valor à movimentação de terra e estrutura metálica. É isso, por isso que ele utiliza o termo transformação. Eu queria só perguntar o seguinte: na licitação da contratação de obra já tinha uma previsão para possíveis contratação de consultorias para execução da obra, né? Então, isso realmente não tem nenhuma ilegalidade, conforme se demonstra pelo próprio bojo da Lei 8666. O laudo do perito, ele acusa algum superfaturamento que foi pago com movimentação de terra, mesmo porque o senhor sabe que no começo da obra, quem acabou fazendo a movimentação de terra foi a Urbano no começo da obra, e depois teve que fazer um estudo lá por causa de problema que lá tinha sido lixão, problema de metano, que foi coincidentemente quando teve uma explosão lá no shopping em São Paulo, então teve que refazer a coisa com mais cautela, que lá já tinha problema na área. E isso foi apontado, tem o parecer do jurídico, que sabe que aconteceu isso, que foi feito a consultoria, todo esse tratamento que foi dado à terra no local, por causa disso, né? O senhor tem conhecimento disso também, né? Que tem um embasamento legal sobre isso, e que não teve apontamento perito judicial sobre isso também, né? Achando que é ilegal. Não, a consultoria está prevista, consultoria não é elaboração de projeto, você contrata um especialista com conhecimento reconhecido em tal tema, que vai emitir uma opinião sobre o projeto que foi elaborado ou as dificuldades que possam ter sido encontradas na obra. Não é elaboração de projeto, é uma coisa totalmente diferente, consultoria de elaboração de projeto. Mas quando teve as mudanças, essa consultoria o senhor opinou também, né? A consultoria opina, porque se há uma mudança no projeto, você pega, então,
uma pessoa independente, com conhecimento específico e reconhecido, para falar se aquela mudança é adequada ou não. Queria só fazer uma observação que o número de dos lugares lá não teve nenhuma alteração, continuou 4.700, que inclusive está no contrato. Pelo que se sabe, não teve diminuição, não. Inclusive, tinha uma exigência de alguns vereadores local que pudesse ter um local lá para fazer algumas arquibancadas móveis para grandes eventos esportivos. Vereadora, eu me ative também à planilha, o que consta na planilha. Existem estudos elaborados pela empresa Recoma para elevar o número a 5.000 e poucos lugares, 5.050. Então, existem estudos que foram elaborados, mas o que eu estou falando é o seguinte: não foram aprovados, não existe nenhuma aprovação desses estudos. Não que eles não tenham sido feitos, mas não existe uma aprovação. Isso é, hoje, no contrato assinado pela Recoma, não prevê os 5.000 e poucos lugares. E sim, 3.712. É isso que está previsto na planilha contratada. Bom, então houve uma falha aí. Depois descobriu-se que era menor. Pois não. É que não ficou claro no microfone. Então, eu quero deixar aqui registrado que no contrato assinado pela Recoma, né, e pela Prefeitura, está previsto 3.712 assentos. É o termo, inclusive, utilizado na planilha. Então, ou seja, no meio da obra descobriu-se que estava inferior à capacidade mínima. Foi contratado para 3.700, o ideal seria 5.000. Então, descobriram no meio da obra, então, pelo que o senhor está testando. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A obra era para ter ficado pronta em 2011, março de 2011. Sofreu vários atrasos. A empresa Recoma, ela foi multada por esses atrasos? Se foi multada, foi pago essa multa? E quem que assina concordando com o aditamento da obra? É a secretária, é o prefeito? Quem que assina concordando com esse aditamento? O que nos consta é apenas uma notificação de multa, né, que não foi, ou melhor, que ao final da administração passada foi acatado o recurso da empresa. Então, nós não temos nenhum documento comprovando a efetivação de uma multa referente a atrasos na obra, ou qualquer outro tipo de problema. Não consta. Foi feito em um certo momento uma notificação, em julho. Isso. Em junho foi feita uma notificação à empresa pelo atraso, e em dezembro a administração acatou as alegações da empresa e a multa, então, não foi efetivada. É a única informação que nós temos. Então, foi ser aplicado a multa e, na verdade, recorrido e não aceito quer dizer, a justificativa da empresa. Então, eu gostaria até de fazer uma pergunta. Conforme foi passado aqui nos slides, aproximadamente 4 milhões que foram pagos para a Recoma, e o serviço medido e não executado. Então, como, na verdade, um serviço que não é executado pode ser medido, e quem realizou, na verdade, quem controla, ou quem hoje faz isso, que a gente está falando por questão do executivo, quem controla e realizou tais medições, e quem atestou, na verdade, essas medições, ou autorizou esses pagamentos que foram feitos? As medições são assinadas pelos técnicos e também pela hierarquia superior. O secretário também assina as medições. No caso desta obra, o mesmo foi feito, né? Todas elas estão atestadas pelos técnicos envolvidos e pelos secretários também envolvidos. Tanto o secretário de obra quanto o secretário de obra. Pelo que foi pago esporte. só na montagem, ou seja, já deveria ter pelo menos o teto
com que foi pago 3 milhões e pouco, que é a montagem, pelo menos, porque está dizendo que é montagem, significa pelo menos a estrutura do teto já deveria ter hoje lá, se foi pago. Isso? Exatamente. A estrutura metálica, para ser pago, ela deveria estar no seu local definitivo. Isso ela teria que estar apoiada em cima dos pilares das colunas. Não haveria necessidade da cobertura em telha, mas a estrutura metálica que vai suportar a cobertura em telha teria que estar colocada no seu local definitivo, para aí sim poder ser medido. Porque na planilha coloca, mesmo após o aditamento, diz fornecimento e montagem. Está descrito aqui, fornecimento e montagem da estrutura em aço. Mantiveram o mesmo valor unitário e a mesma quantidade. Pelo que o senhor está falando, mantiveram, vou pegar a frase que o senhor falou, mantiveram o mesmo valor e o mesmo serviço executado. Quando foi proposto essas mudanças, né, calcula-se que seja para baratear a obra. É verdadeira essa afirmação ou não era essa a justificativa? É a alegação da empresa, né, para minimizar custos. E houve essa redução do custo? Não, tanto é que o custo unitário permanece o mesmo. Posteriormente, mais à frente, é feito um novo aditamento, reduzindo em quantidade, mas o custo unitário permaneceu o mesmo. Isso é, o preço que nós pagamos por quilo de estrutura metálica, mesmo sendo aço de menor exigência técnica e mais barato no mercado, pagamos o mesmo valor. Mas não foi pago a totalidade do serviço, foi só pago 3.236.000, enquanto que a totalidade do serviço só de estrutura metálica, o total seria de 6.585.000. Então, na verdade, o que foi pago é o material que estava lá na obra para depois a colocação. E outra coisa que eu queria perguntar, o perito alguma hora falou em superfaturamento, perito que tem 13 volumes aí de análise de todos os documentos dessa obra, algum momento ele falou que houve um superfaturamento, que houve serviço que foi executado, foi pago e não foi executado? A peritagem é uma peritagem de engenharia. Ele se ateve aos projetos, às quantidades e os quantitativos executados. Ele não entra no julgamento ou na avaliação judicial ou jurídica. Ele se atém a números e a serviços executados. Então, ele vai comprovar se o projeto se a obra foi executada conforme o projeto, se o projeto está dentro da norma, se as quantidades foram devidamente medidas. Ele não entra na questão de julgar o que foi feito. Então, ele não acusou a respeito dessas estruturas metálicas que estavam no chão, não acusou nada disso, não tem isso, em nenhum momento o perito acusa sobre isso, né? Não, inclusive, em relação à sobre estrutura isso metálica, e sobre também as escadas e outras coisas que estão nesse pacote de superfaturamento, né? Inclusive, ele deixa muito claro, logo no início dos trabalhos, que ele não considerou nada referente às estruturas metálicas devido à impossibilidade de fazer as medições. Isso ele, então, simplesmente tirou do trabalho dele. Isso, logo no início do seu relatório, ele deixa muito claro, tanto que ele coloca que ele considera que somente 9.300.000 aproximadamente, que foi, então, constatado como executado. O restante, ele se absteve de avaliar. Entretanto, senhor secretário, o senhor, quando disse aí o pagamento desse custo do material de aço mais barato, mais caro, leia, por favor, o que está escrito na medição que foi paga. Porque eu entendi que foi pago esse material instalado. Como é que é, exatamente? Não, o nome, o item é fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM 36. Tá. Estrutura e montagem. Então, supõe-se, pelo pagamento da medição, que essa estrutura foi montada. E, entretanto, não está montada. Que ela estaria montada no seu local definitivo. Então, isso que foi pago uma estrutura montada e que não foi montada. Não.
Então, essa indagação da vereadora em relação ao parecer do perito, e que o perito se abstém de dar qualquer parecer, porque isso aí não foi colocado lá, exato? Exatamente. O que ele coloca claramente que, em função de não estar executado, em função de estar no chão e sem condições de quantificar, inclusive pelas próprias notas fiscais, que ele alega que não tem endereço, então ele não pode nem certificar documentalmente que aquele material foi entregue no canteiro de obras, ele se absteve, ele não fez comentários sobre a questão da estrutura metálica. Então, é uma situação grave, porque se foi pago um serviço que não foi executado, e pior, não havia um controle da prefeitura com relação a essa ferragem, porque não se apresenta essas notas, esses relatórios da ferragem, é grave. Ou seja, pagou-se por um serviço não executado e por material que não se comprova o recebimento. E o que ressalta aqui, eu quero deixar claro aqui, a minha dúvida, por isso que a minha insistência na pergunta, é claro que a gente não está aqui fazendo um prejuízo antes, até porque nós estamos no início de umas das oitivas, para poder colher algumas informações e assim sim, e fazer o nosso relatório. Mas o que eu acho que vale ressaltar é que, além de não executados, foi medido. Como algo que não existe, foi medido. Isso que eu não consegui ainda compreender. É algo que, na verdade, não existe. Eu peguei aqui, para simplificar, tem um copo, mas não existe o copo aqui. Não existe a água dentro do copo, e mesmo assim eu estou discriminando que existe a água no copo. Tem alguma justificativa, alguma questão técnica para isso? Tecnicamente, o que está colocado é o seguinte: não existe esse fornecimento e montagem da estrutura metálica de cobertura. Ela não existe, porque ela não está no seu local. Tanto você pode constatar... Não está no seu local na sua totalidade, porque o senhor mesmo já mostrou aqui nas fotografias que tem muita estrutura metálica que está lá no canteiro de obras. Né? A palavra montagem, quer dizer, montagem na sua posição definitiva. Tá. Ele teria que estar em cima lá das colunas, já pronta para receber a cobertura metálica. E isso não está. Então, como não está, e o pagamento é único, se fosse o pagamento tivesse aqui dividido, vamos pagar o fornecimento, paga o fornecimento. Vamos pagar a fabricação, paga a fabricação. Vamos pagar a montagem, mas não. O preço é único. E o item é único, falando o fornecimento e a montagem. Tem que estar no local. Definitivo. Aí sim você vai lá e mede. Tanto é que você paga o preço cheio. E o que está acontecendo no caso aqui que nós constatamos é que foi pago o preço cheio no total de 3 milhões de reais em estrutura metálica para a cobertura, e ela não está executada. Parte dela observamos no chão do canteiro de obras. Parte dela está lá no chão do canteiro de obras, o que não quer dizer que foi executado. E outra parte, a gente desconfia, porque foi apresentado algumas notas fiscais, que estão em outras cidades, inclusive. E ela também não conseguiu. E parte dela também não se tem nem nota, porque nós medimos 450 toneladas e em nota só tem 330 toneladas. Ainda mesmo assim, ainda falta 120 toneladas que não foi apresentado nem nota. Por isso que nós podemos falar assim, do ponto de vista técnico e do ponto de vista planilhado, esse serviço não foi executado. Tá, inclusive porque suspenderam-se a obra, né? E a estrutura ficou no chão. A obra estava parada. Como está aqui também a escada que está como paga e não foi paga, a escada metálica está como paga e não foi paga. Lembrando a vereadora, lembrando a todos que nós estamos aqui no Oitiva, escutando o secretário. Então, eu acho que para não fazer nenhum prejuízo, não antecipar qualquer tipo de resultado, de conclusão dessa comissão. Então, para deixar muito bem claro. Exatamente, já estamos na fase de encaminhamento final, até porque... Eu queria só mais uma pergunta. Em janeiro de 2013, quando se iniciou a administração, a Recoma pediu um aditamento no valor de R$ 1.200.000. E a secretária de obras, na época,
até concordou com isso, mas ela não pôde fazer por problemas orçamentários. Então, se já tinha um superfaturamento, se tinha obra que não foi, tinha estrutura metálica que não foi colocada, tem todas essas denúncias, como que essa secretária, eu acho que ela analisou tudo que estava acontecendo e até concordou que fosse feito esse aditamento. Depois foi suspenso por falta de condições financeiras, mas teve o aval dela para que esse aditamento fosse feito, entendendo que a prefeitura estava devendo para a empresa. A análise técnica do aditamento pelo corpo técnico da prefeitura e a secretária Soraya constatava que os serviços solicitados eram necessários de serem realizados. Isso, mas não foi decisão definitiva, até porque o aditamento tem que ser aprovado também pelo prefeito. Agora, ela já apontava as irregularidades que estavam ocorrendo na execução da obra. Ela fez um relatório, assinado em 25/2/2013, já observando diversas coisas que estavam ocorrendo na obra. Tanto é que, posteriormente, houve a decisão acertada do nosso prefeito, baseado no parecer jurídico, de solicitar essa medida cautelar de antecipação de provas, que é exatamente o trabalho do perito, porque havia muitas dúvidas sobre a execução do contrato e tomaram a decisão de se precaver do que tinha acontecido. Então, foi feita essa solicitação, essa medida cautelar de antecipação de provas, que, ao final, quando foi entregue o relatório, nós começamos a avaliar esse relatório, a estudá-lo com um detalhamento. Isso levou alguns meses até ser entregue à prefeitura, e aí sim nós constatamos que realmente estava acontecendo, era superfaturamento, e também estava havendo a mudança completa do projeto contratado. Só para a gente ir para nossas conclusões finais aqui, mais alguma pergunta que a gente possa... Já tá no Eu tenho mais uma pergunta aqui. Já. Se o perito judicial chegou a ratificar, na folha 2538, que a diferença entre os valores pagos e o realmente realizado é de 189 a favor da contratada, então o senhor não acha que podemos concluir que a antiga administração pagou a menos esse problema aí da estrutura metálica? Eu espero que na próxima, reafirmo meu pedido, que na próxima reunião, a Flávia esteve aqui, para a gente, a Flávia Pitomba, a secretária que estava acompanhando essa obra, esteja aqui na época, para a gente esclarecer o que aconteceu, e que o perito, em momento nenhum, falou em superfaturamento de todos os itens que ele analisou. Ainda chegou a um número de 189.877 a favor da Recoma. Então, eu acho que eu queria que se explicasse, tirando essa estrutura metálica, porque foi problema que tinha que se fazer a manufatura do aço antes de botar lá em cima, antes de fazer a colocação, que, pelo que se sabe, é um processo normal, que se antecipe o dinheiro da estrutura para que possa manufaturá-la. Então, eu queria saber da onde mais que vem essa procedência do superfaturamento. Senhor secretário, eu queria completar a pergunta dela com a seguinte questão. Ela fez uma pergunta preocupada com uma medição que a Recoma ainda teria em haver da prefeitura. Entretanto, a prefeitura pagou, está aí na medição, pagou por essa estrutura colocada e que não foi colocada. Então, realmente, houve o pagamento a mais do serviço que não foi feito, né? Agora, outra coisa que eu quero perguntar, em relação a material, que é a pergunta, completando a pergunta dela. Esse material, quando é pago, num processo de contrato que a prefeitura faz com uma empresa, ela paga antecipadamente, completando a pergunta dela,
ela paga antecipadamente para a empresa comprar o material, como se a prefeitura pagasse para a empresa comprar o aço, pagasse para a empresa comprar o cimento, ou ela paga pelo serviço executado. Porque, se essa pergunta ficar clara, que ela tem que pagar pelo serviço executado, a pergunta da vereadora fica totalmente sem sentido, porque ela pagou para a empresa comprar o aço. É muito claro, é na planilha. Comprar e manufaturar, né? Porque ela não poderia botar o aço lá em cima sem a manufaturação. Mas é exatamente Mesmo o que a manufaturação é feita pela empresa. Depois ela é paga depois de feita e instalado, é isso? É o seguinte, olha, é exatamente o que nós estamos falando. O que aconteceu foi o seguinte, a planilha está lá, a fabricação, a montagem e a montagem. Então, nós só pagamos a cobertura posta no local. Nesse pagamento, nós estamos pagando a matéria-prima, a manufatura e a colocação. Está completo ali. O que aconteceu foi o seguinte, a empresa, então, comprou parte do aço, deixou lá em Presidente Prudente, parte ela trouxe aqui para o seu canteiro e pediu para a prefeitura que antecipasse o valor. Isso é ilegal. A prefeitura não pode antecipar valor. Como é que eu vou antecipar um valor? A prefeitura não é banco? Então, ela pediu que antecipasse o valor. E com o agravante, que é aí o que nós estamos chamando de superfaturamento. Porque, como a prefeitura antecipou o valor, a empresa recebeu um valor que ela ainda não tinha gasto, executado na obra. E ela pegou esse dinheiro e botou no banco, na caderneta de poupança. Então, esses 4,5 milhões, onde ela gastou, segundo nota, apenas 1,5 milhão, sobrou 3. 3 milhões no banco a 0,5% ao mês, vai dar aí 3 milhões, 30 mil, 15 mil reais. Esses 15 mil reais por mês, para não haver superfaturamento, ela deveria devolver à prefeitura. E ela não o fez, ela embolsou esse dinheiro, e isso superfaturou. Ela teve ganhos não previstos no contrato, ela ganhou a mais do que o previsto no contrato. No contrato é muito claro, é o seguinte, você está lá no teu preço, a matéria-prima, a manufatura, os custos de mão de obra e os custos de equipamentos utilizados. Além disso, ainda está previsto o BDI. O que é o BDI? É todas as despesas indiretas, isso é, a administração, o telefone, a conta de água, a conta de luz, as taxas, que são os impostos, e a sua lucratividade. Isso está tudo na composição do preço. Então, nesses R$ 9,27 que nós pagamos por quilo de estrutura metálica, já prevê isso tudo. E não prevê ganhos administrativos, ganhos financeiros. Não está previsto ganhos financeiros. Então, se ela teve ganho financeiro em função da antecipação do valor que foi pago a ela está superfaturando, ela está tendo mais faturamento do que o previsto no contrato. Então, tem isso duas que nós irregularidades. Ela ganhou financeiramente com o dinheiro pago e o dinheiro pago sem ter sido feita a obra. Sem ter executado o que está descrito na planilha. Senhor presidente, a gente já está entrando num momento, acho que crucial, que já deveremos entrar nos encaminhamentos. Pelo que foi apontado aqui pelo secretário, me surgem algumas dúvidas também, de ordem jurídica, que seria importante esclarecermos. A contratação da Montebelense, por ela não ter feito o projeto. Segundo, a Recoma, ela ter feito o projeto executivo durante a obra, essa descaracterização. A mudança, ela não ter diminuído o valor da obra por ter feito um serviço mais em conta, e também essas questões apontadas do pagamento antecipado. Eu gostaria de convocar o secretário de Assuntos Jurídicos para ele vir aqui e nos esclarecer isso de forma jurídica, esses fatos aqui apontados, que eu fiquei abismado com essas informações que o secretário nos trouxe. Antes de nós darmos continuidade, eu gostaria de já fazer a pauta da próxima reunião. E antes de realizar a pauta da próxima reunião, já deixar o secretário Dalton dar suas considerações finais.
Eu só queria, antes das considerações finais, falar o que é essa suposição que a empresa aplicou no mercado financeiro, ela pagou o aço, pagou a manufatura do material que ficou lá no chão e não pôde colocar porque foi suspensa a obra. Então, eu também queria que a Flávia Pitombo viesse aqui com a maior brevidade possível para ela esclarecer esses fatos aqui. Secretário, suas conclusões aí. Espero ter respondido às perguntas, procurei ser o mais objetivo possível. Caso não tenha conseguido, eu peço desculpas antecipadamente. E continuo à disposição dos vereadores para qualquer nova dúvida que venha a ocorrer. E agradeço essa oportunidade também. Muito obrigado. Agradecemos ao secretário Dalton Fiacioli pela presença aqui, pelo esclarecimento e pela colaboração que deu a essa comissão. Gostaria de fazer a sugestão aqui, para que nós, na próxima, aproveitando já esse gancho que o secretário esteve conosco, para na próxima reunião, na próxima quarta-feira, às 10h30, nós possamos fazer, e que conste isso em ata, possamos fazer a visita ao local da obra, visita ao local da arena, e convidar o secretário, se possível, ali, conjunto com os técnicos, para poder esclarecer em loco algumas dúvidas que essa comissão tenha, e, com isso, convidando a todos os membros da comissão e os munícipes, a população em geral, a todos os telespectadores da TV Câmara, e a quem assim interessar também, para que possa participar conosco dessa visita, essa visita que a comissão irá fazer na próxima quarta-feira, às 10h30, no local da Arena de Esporte, ali no Jardim das Indústrias. Senhor presidente, eu não sei se no início você solicitou isso, mas esse slide que ele passou, seria importante constar também no processo, para embasar a gente no nosso relatório depois. Não só o slide, como também a fala, o vídeo, será todo transcrita e constado aqui para anexar isso no nosso processo. E solicitar ao secretário que, junto à sua assessoria, nos encaminhe também, de forma digital, o slide que foi passado aqui hoje. Então, nessa próxima quarta-feira, então, vamos para a Arena do Esporte verificar em loco... Quarta-feira, às 10h30, juntamente com solicitamos já o apoio da TV Câmara, que estará também transmitindo lá, já estará transmitindo ao vivo. Então, a decisão da posterior, depois dessa visita, como que a gente vai tomar a decisão de quem que vamos chamar para fazer essa oitiva? Se bem entendemos, podemos tomar a decisão já agora já. Acho que poderíamos já. Eu acho que seria primeiro importante para a gente. Secretário de Assuntos Jurídicos. Jurídicos, para depois a gente, em cima disso, tecer alguns encaminhamentos. Então a gente pode ficar definido na próxima quarta-feira a visita ao local da Arena, às 10h30, e no dia 3 de setembro. 3 de setembro é quarta-feira que vem, não? Eu acho que primeiro seria ouvir as partes. Nós já escutamos o Dalton aqui, eu acho que nós tínhamos que escutar a Flávia também, para depois escutar o assuntos jurídicos, né, para ver a razoabilidade legal de todos os atos que foram praticados nesse contrato. Senhor presidente, eu considero que realmente é importante ouvir o assessor jurídico, porque diversas perguntas que nós fizemos ao secretário, ele deixou claro que era fora da alçada dele técnica de engenharia, que isso deveria ser respondido pelo secretário de Assuntos Jurídicos no acompanhamento jurídico do processo de contratação, tanto da empresa que executou, que elaborou o projeto executivo, quanto da contratação e das mudanças de projeto pela Recoma. Então, eu também sou favorável que a gente ouça primeiro o secretário de Assuntos Jurídicos, para que essas dúvidas sejam sanadas antes da gente ouvir a secretária que estava executando a obra. Eu continuo achando que ela tinha que ser ouvida primeiro, para saber o que aconteceu, saber onde que estão... tem coisa aí que fala que está no contrato, que não está no contrato, então acho que primeiro ver os passos que ela deu e por que deu, para depois ver o assunto jurídico aí para ver
a parte legal. Vereadora Dulce, de Primeiro está forma... na acusação só. Vereadora Dulce, só para ressaltar, é a segunda vez que eu falo na reunião que ninguém aqui está na acusação ou na defesa, até porque agora não é o nosso papel. O papel é ouvir, tirar suas conclusões e aí sim emitir um relatório, um parecer final. Então, para deixar muito bem claro para a vereadora, e para de forma democrática, já que essa comissão é uma comissão democrática, tem vários membros aqui de vários partidos, vamos colocar em votação quem acha que deve, os membros que acham, que concordam que deve ser chamado o secretário Luiz Henrique no dia 3, e os que acham que deve ser a ex-secretária Flávia Pitombo. Os que acham... Eu já me manifestei que acho que deve ser o secretário de Assuntos Jurídicos. Bom, se eu for vencido, então que venha o secretário de Assuntos Jurídicos e os procuradores que deram os pareceres contra as mudanças do contrato, que eu acho que eles também têm que ser ouvidos, já que é para fazer a parte jurídica, então que seja com todos. Bom, eu sou da opinião que temos que ouvir, sim, o Dr. Luiz Henrique, do jurídico da prefeitura, para a gente dirimir essas dúvidas, para ir depois, posteriormente, ver quem que a gente chama para a próxima oitiva, depois posterior a ele. Então, definido que no dia 3 nós estaremos convocando o secretário de Assuntos Jurídicos, o Dr. Luiz Henrique. E eu gostaria, vereador, eu estou aguardando até o momento, essa presidência dessa comissão está aguardando o nome dos procuradores que Vossa Excelência ficou de nos passar. Então, como a senhora tem solicitado, seria bom colocar nominalmente e passar essa comissão para que a gente possa fazer a convocação, se assim acharmos necessário. Os procuradores já estão no bojo do processo. Todas as alterações foram acompanhadas pelos procuradores. Fala o que ela está falando. Você não quer falar no microfone para ter registro? Os procuradores, que inclusive são funcionários da carreira, estão todos aí no processo, que toda vez que teve alguma alteração, alguma coisa, teve o parecer deles, então tudo aí no processo. Acho que não tem que escolher, só ver quem deu os pareceres e chamá-los. Quando o secretário Luiz Henrique estiver aqui, o doutor Luiz Henrique estiver aqui, a gente então solicita a ele que ele faça a indicação dos procuradores para serem ouvidos aqui por essa comissão. Então, definido os próximos trabalhos, na quarta-feira, em loco, na Arena de Esporte, aqui no Jardim das Indústrias, a partir das 10h30 da manhã, todos os membros aqui, os membros da comissão, todos os munícipes, a quem interessar, essa comissão está aberta. Agradeço a presença. Isso, peço que conste-ata também a oitiva do secretário Dalto e do secretário do dia 3 da convocação, também do secretário do dia 3, secretário... Já registrou? Gostaria de solicitar ao secretário se tem condição de nós assinarmos a ata. Se puder já imprimir, nós já... Exatamente. Lembrando que agora nós temos um novo membro, que foi ontem na sessão de Câmara, alterado... Temos que fazer até essa... Na verdade, nós ainda não temos um novo membro, porque o vereador Valdir Avarenga me fez chegar às mãos. Aqui está o vereador Shakespeare, presidente da SEI, Comissão Especial de Inquérito. Vem, através dessa, solicitar o meu afastamento temporário da Comissão Especial de Inquérito desta Casa pelo período de 50 dias, a constar do dia 20 de agosto de 2014, e, sem mais no momento, fico à disposição para maior esclarecimento. Foi recebido aqui pela presidência e nós temos que encaminhar agora a questão da indicação. Vou fazer agora, a comissão vai fazer um ofício, encaminhar à presidência dessa casa para que ela possa avaliar, de acordo com o regimento da casa, para ver se a indicação ela aprova ou ela tem alguém, ou juntamente com os vereadores, alguém que ela possa indicar. Então, vai ser encaminhado à presidente dessa casa, Amélia Naomi. Eu entendo que o secretário da comissão tenha certa dificuldade até de fazer a ata, porque vai constar da ata que essa documentação, toda a apresentação do secretário vai ser anexada. Então,
não tem como você dizer tudo o que ele falou. Você disse que ele fez o depoimento e que será anexado, no momento oportuno, todas as gravações e as... Então, nada mais havendo a tratar, está encerrado a presente reunião da Comissão Especial de Inquérito.